Olá, boa tarde. Hoje é 7/11/2023. Eu estou nessa tarde aqui em nome de Jesus Cristo para fazer o vídeo para você com o tema O Evangelho vejo Jesus Cristo falando, parte 181. Então Deus abençoe você, sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal, que seus planos, seus projetos e os seus objetivos sejam realizados por Deus e que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, que Ele abençoe você e sua família e que em nome de Jesus Cristo que Ele lhe dê entendimento e compreensão na palavra dEle e que Ele lhe ajude a obedecer, a trilhar o caminho de Jesus Cristo, que Ele lhe ajude a fazer o bem, só que é uma escolha e uma decisão que temos que tomar, é atitudes e ações que temos que tomar. Então em Marcos 4, no versículo 30, está escrito assim: E dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. É a menor de todas as sementes. Mas, tendo sido semeada, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças. E cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Então, o que eu quero dizer para você é que o reino de Deus, aceitar Jesus, se batizar e crer, e obedecer e congregar, há algo bom nisso, há uma sombra. Você lembra que um pé de pau, se você ficar debaixo de um pé de pau, se você for em um lugar deserto e tiver um pé de pau, esse pé de pau estiver bem florado, você vai ficar debaixo dele, e o que é que vai acontecer? Vai dar sombra e você vai ficar ali descansado, você vai renovar suas forças e vai lhe dar uma certa sombra. E essa certa sombra é bom para a sua pele, para o seu corpo, para o seu ânimo. Assim é o reino de Deus, é o reino dos céus. Ele nos dá uma certa sombra. Essa certa sombra é uma sombra a qual faz com que você esteja descansado, renovado, e faz com que você se sinta bem espiritualmente, fisicamente e bem psicologicamente, bem conscientemente. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo, que está sendo bom para você e que está sendo bom para a sua família e que é bom para o seu próximo e que lhe levará à vida eterna. E com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Então, com muitas parábolas tais lhe dirigia a palavra, Jesus Cristo. Então, ele estava falando com muitas parábolas, segundo o que podia compreender. Então, já nessa ocasião, Jesus citou as parábolas segundo o que eles podiam compreender. Então, ele citou parábolas que eles podiam compreender. Então você tem que entender que as parábolas hoje está bem resumida, só que quando Jesus ele falava as parábolas, estava bem resumido todo o que eles tinham que fazer ou deixar de fazer, desde Mateus até o final do livro de Mateus. Ele falou muitas parábolas, mas só que tem palavras que ele deu, ensinamentos e direções que ele deu, que simplesmente revelava as parábolas, ou simplesmente levaria ao céu, mesmo que eles não compreendessem as parábolas, mas sim os discípulos depois em particular. Então o que eu quero dizer para você é que você pode sim conseguir entender, perceber, pode sim se converter e ser perdoado dos pecados e passar a seguir a Jesus e passar a ser uma nova criatura, ser um semelhante melhor, ser um ser humano melhor do que ontem. Você pode hoje ser um ser humano melhor do que ontem e pode ser semelhante ao dia anterior que você foi no dia seguinte. Então, em Marcos 4, versículo 30, e dizia: a quem assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda. Imagine um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Então Jesus Cristo representou o reino do céu e deu uma palavra para representar o reino do céu, que significava que ele é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra.
mas tendo semeado, cresce. Então o reino do céu é assim. A palavra de Deus cresce. Claro que tem pessoas que, no sentido de internet, no sentido de canais de internet, quando a pessoa não é muito seguida, o reino de Deus não significa nesse ponto. Ah, então fulano não está muito seguido, está falando de Deus, mas é porque é tudo de acordo com o que Deus permite e com o que Deus quer. Eu estou falando no reino de Deus em si, as pessoas que aceitaram Jesus, que creram e que se batizaram. Acabei de vir da igreja, estava na igreja e estava lá conversando lá com as irmãs e orando e acabei de chegar aqui e estou fazendo esse vídeo para você. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Então você acredita que o reino do céu, o reino de Deus, pode sim ser o maior entre os tais, entre os outros, e cria grandes ramos. Então pode criar grandes coisas boas, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então o reino do céu é sombra. A Bíblia diz que o dinheiro é como se fosse sombra, serve como sombra, o dinheiro. Assim o reino dos céus também serve como sombra. Mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha milhões, mesmo que você não tenha muito dinheiro, muito capital, mesmo que você não tenha muito bens material, mas se você está no reino de Deus, serve-se como sombra. Então Deus abençoe você e sua família.